E aí, pessoal, salve, aqui é o Célio Santos, tudo bom com vocês? Então, vamos fazer uma análise de um mangá aqui, que é bem bacana. Vênus Invisível, coleção de histórias curtas, o melhor de Junji. Eu gosto de Junji, bom, só li isso aqui dele também, né? Enfim. Porém, por causa de um conto que tem aqui dentro, fiquei interessado nessa edição. E, testar uns comentários rápidos, vai ser uma análise bem sincera, ok? E vamos tirar aqui a parada, o mangá, né? Pra dar uma olhadinha. Lindosa. Sobre a capa, né? Assim. E aqui a parte interna é a mesma coisa, né? Só não tem os eletrodos aí. Essa edição pela editora Lidir. Se não falei isso, estou falando de novo. Que eu estou gravando sem edição, vou falando, né? Porque vem na mente que eu lembro. Enfim. E uma capa full black zone aqui, né? Tom cinza, dá pra ver. Tem um chinelo aqui, tem um cara caído. Inclusive ele tá num conto, né? Não sei se vai dar pra ver que tem tem um esqueleto, caveira no nome. Se moveu embaixo de um pilar da casa. É um dos pontos. Enfim. Tá, e o que você achou no geral? Cara, esse negócio dá uma estrela, uma 5, uma 10, uma 1000. Eu acho até bacana em games. Em mangás também dá pra fazer isso, livro, né? Classificação. Se lembrando que pode ter um gosto subjetivo e pode ter um gosto técnico. Subjetivo pode envolver o enredo. Não que todo enredo precisa ter uma coerência, né? Porque às vezes quando é ficção, é horror, às vezes dá pra extrapolar. Né? Ficção científica, suspense. E alguns precisam de uma coerência. Mas isso aí vai de cada um. É uma coisa mais subjetiva. Já no sentido técnico, é uma arte bacana. Transita bastante, tem várias épocas. Porque como é uma coletânea, conforme foi publicando em outras revistas, vamos dizer assim, né? O Junji foi publicando um ano tal, tal, tal. Independente da ordem que foi publicado, foi se juntando. Por exemplo, aqui tem Bilhões Solitários, que é o primeiro conto, ele é de 2004. E tem outros contos de 2013, 2006, 2014, eles não têm uma ordem específica. Por isso que é coletânea, né? Por isso que o traço também, ele varia. Ele vai se desenvolvendo, assim, vocês vão vendo os detalhes, uns parecem mais bacanas, vezes nem tanto, né? Os de retículos, outros menos, mais, pinturas, né? Que, aliás, é umas cenas bem bacanas, vezes, de introdução, são uns desenhos fodões. Tá, e no geral, assim, dos contos, cada conto tem que ser visto em particular, mas não é esse o propósito do vídeo. E quantos tem? Vou contar. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 contos. Aqui no sumáriozinho, né? Beleza. Iluminação é uma merda aqui, né? Super comum. E desses contos que eu mais gostei foi o Poltrona Humana, ele foi publicado originalmente por Rampo Edogawa. Magrão, que era contista e tal, né? Pop lá na cultura nipônica. Ah, mas então o Jiu-Jitsu não tem obras originais, sim. Ele não tem contos originais. Ele tem baseados em originais alheios. Tem uns 3 aqui que é baseado em autores, vamos dizer, de contos, né, literatura, e o restante é dele. Ou seja, ele tem influência de autores e tem aqueles do zero, que seria dele. Né? E nesse entremeio, assim, a gente vê como é interessante. Tem um determinado obra de literatura e pode ser convertida num conto narrativo, num mangá, num gibi, num graphic novel, né? Certo. E seguindo a linha aqui, o primeiro ponto é o Bilhões Solitários, onde várias pessoas, resumão, né? Do nada, elas estão entrelaçadas, ou melhor, elas estão amarradas. Ou melhor ainda, ou pior, né? Se preferir, elas estão costuradas. Bizarro, hein? O pessoal o primeiro começa um casal ali, eles estão. Tá tudo emaranhado, estão grudados. E ninguém passou a agulha e fudeu, né? O negócio. E o cachorrinho tá aqui observando, ó. Aí, ó. O dog. Dogo, enfim. Ali, só de olho não. No homicídio duplo. Que com base nesse suspense, o personagem vai se desenvolvendo. Quando vê, tem mais gente tudo misturado aqui e ali. Quando vê, tem um monte, né? Uma particularidade dos contos do Junji Ito.
eles começam, boa parte, pelo menos na minha análise, eles começam, tem um desenvolvimento interessante, inicial, daí vai abrindo, assim, uma coisa bacana, que dá aquele ar de mistério, mas alguns contos eles têm um final que eu achei uma bosta. Não vi graça nenhuma. Ah, mas seria para dar um gancho de algo que pode vir? Sim, só para dar um suspense, né? Isso é bom, certo? Mas por outro lado, tem uns que eu não curti o desenvolvimento. Dá a entender que podia ter continuado, mas é proposital do autor, né? Final é conto, ele deixa aquele, vamos dizer, deixa eu me achar a minha palavra. Ah, ele deixa que a pessoa interprete como quiser o que vem depois. Como no conto da mulher lambedora. Eu achei até bacana, mas chegou num ponto que ficou uma bosta. Sei que tem fãs e tal, talvez esse conto, sei lá se existe. Que literalmente é uma mulher que sai lambendo todo mundo e tem um veneno. E o final eu achei horrível. O da poltrona do humano eu achei da hora. Que é uma pessoa que está dentro da poltrona, uma pessoa apaixonada. Tem um enredo que é desenvolvido, explica o contexto do porquê que tem alguém lá dentro. Ou supostamente tem também, né? Conforme se vai lendo, pensa, tem, não tem, tem, não tem. Tem uma explicação, entre aspas, histórica, assim, chamativa. E vai indo. Um aqui que eu não curti foi o Mestre Umes, e é outro conto que como se fosse uma autobiografia, né? Enfim, Paixão que não é deste mundo é interessante. Como o amor veio ao professor querido, né? Esse que é bem reflexivo. O mistério da falha de Amigara. Cara, esse conto aqui, eu vou falar dele daqui a pouco. Mas quantos tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 contos. Alguns são mais longos, outros são bem curtinhos. E tem para todos os gostos. E tem um detalhe, que os contos, conforme você vai lendo, talvez você se identifique no sentido assim, ah, isso aqui podia dar uma continuidade, mas não tem, eles são autocontidos. Friso de novo isso porque são contos. São narrativas, são fábulas, literalmente, que elas se fecham, né, num círculo. A Vênus Invisível, que é esta moça bonita aqui, ó, tá ali ela, né, com franjinha e tal, fazendo jus ao capinha aqui, né, capa sobre capa, enfim. Sei lá como é que é, esqueci o nome. Que leva o título da obra, que na verdade é a coletânea, né? Podia ser o nome de qualquer conto, que podia ser a Poltrona Humana o título, mas ficou legal que tem a moça, né? Chama atenção. É uma moça que literalmente é invisível aos olhos de quem se apaixona por ela, ou seja, tem desenvolvimentos bacanas nos enredos. Sim, que pensa, vai para um lugar, de repente ele direciona para outro lugar, assim. E como mistura uma certa insanidade com horror, não tem como não deixar de ler. A pessoa fica vidrada, assim, fica pensando, o que, que vai vir depois? Às vezes é algo óbvio, às vezes é algo que surpreende. Trágica história do pilar principal. Como estou citando títulos aqui, tá bem aleatório, lá do começo, do fim, tudo misturado. A trágica história do pilar principal, que tem a ver com a capa, né? Mostrei o esqueletão caidaço aqui, né? Praticamente é o conto mais curto. Bem interessante, mas é 100% inocente. Foi a intenção do autor? Creio eu que sim, né? Totalmente sem nexo. O final, o começo e o meio, que já é curto, mas o final também é totalmente sem nexo. E talvez por isso que ele ficou até genial, né? O que mais a gente pode comentar aqui? Ah, de um aspecto assim, bem interessante. O mistério da falha de Amigara. Seria tipo um monte e tal lá no Japão. Enfim, sei lá se existe esse monte do caralho. Só que esse aqui da falha é interessante. Mas por quê? Esse vai ter spoiler. Teve um terremoto certa vez e nesse terremoto, sabe, dá um terremoto, mexe tudo, né? Questão geológica. Aconteceu uma coisa, movimentou lá, montanha lá, né? Foi teto para todo lado e literalmente começou a abrir a montanha. Vamos mostrar só uns trechinhos que tá vendo ali?
protagonista. Ops, aqui, ó. Aqui tá espelhado, né? Daí é foda. Aí. Abriu a montanha. E nessa abertura de montanha, o que apareceu? Apareceram uns, tipo, silhuetas de pessoas, tá vendo lá? E aqui começa a ficar bacana. Começa a vir equipes para fuçar e tal, curiosos. E alguém, ó, aquela falha, aquela fissura, aquela entrada ali, aquela silhueta, sou eu. Como assim? Eu vou me encaixar lá. E tem pessoas que do nada começam a entrar lá. Outros tentam impedir, enfim. Começa um surto doido, procurar sua falha. Diz, pô, mas onde que isso vai levar? Prefiro nem falar. Porque esse conto ficou foda. Esse conto da falha de Amigara e a poltrona humana, minha opinião, tá? Achei os melhores. Por quê? Eles têm um desenvolvimento interessante e dão um suspense muito bom no final. Melhor que todos os contos juntos. Não que eles sejam ruins, como eu disse, pode ser subjetivo, pode ser no sentido técnico a avaliação. Só que eu, no geral, gostei de 2. Mas recomendo, é bacana. Essa coletânea do Junji Ito, mestre do horror, terror, sei lá, como preferirem, né? Talvez tenha pessoas que não tenham gostado, que eu avaliei negativamente certos pontos. Eu não detalhei cada um, se fosse cada um, ia levar um tempo esse vídeo, né? Que é uma edição bem generosa, assim, par, né? Tem mais de 200, né? Para o formato que ela tem, tá show demais. Ah, e a qualidade dessa edição é impecável. Também tem folhas coloridas, tem artes, aquelas galerias, né? Quem gosta de ter uns extras, né? Então é isso. Se fosse de 1 a 5, né? Do Junji dessa edição, né? Na minha opinião, eu daria 3 estrelas. Do 1 a 5, 3. Pronto. Porque gostei só de 2 pontos. Os outros eu gostei de alguns pontos. Aqui de desenvolvimento, os finais são medíocres. Não achei fraquíssimos, né? Um autor tão overpower. Então é isso. E recomendaria? Sim. Por que não, né? E quero ler mais sobre ele. Sobre esse autor tão insano. Porque o nonsense, fazer uma observação sem encerrar aqui, o nonsense, essa coisa sem sentido na literatura, em filmes, podemos até ter em games, né? Porque os games também são uma forma de narrativo visual, né? Com interação. Esse nonsense, ele parece que diz muito da nossa realidade social. Ah, mas ele só trata de monstros e fantasia. Sim, mas o fato de ele tratar de monstros, fantasias, de imaginária, também é uma forma de talvez combater os medos. Isso é uma coisa show, bacana até de fazer esta observação, ok? Então é nessa, fui, Junji Ito, da hora, o autor. Desculpem o vídeo totalmente improvisado, não tem som, não tem nada, né? Teve hiatos de fala, teve repetições, e é isso aí. Não tem aquele vídeo que começa falando assim, de repente corta a imagem, corta e corta, corta. E daí dá pra fazer mais fluente, não sei qual é o som, mas ficou. E é isso aí, vou encerrar. Vou nessa, talvez eu faça mais. Não sei, vamos ver. Falar sobre revistas antigas de games, sobre mangás, queria falar sobre o Konoken número 1, né? Talvez algum livro bacana. Sei lá, tem uns livros de história que eu acho da hora, também outros de ficção. Mas vamos ver no que nós vamos focar. Isso aqui seria a parte do canal, embora se direcione em games, sobretudo games, artes de vez em quando, sim, de vez em sempre, no shorts, né? E a gente vai upando alguma coisa aqui sobre cultura geek, nerd. Pá. Um abração, fui.